Nesse vídeo eu vou fazer uma aplicação de resistores em série dentro do Falstad. Então aqui eu vou colocar dois resistores aqui de 1K. Vou colocar uma fonte de alimentação e aqui fazer o wire para ligar os dois. Vou colocar aqui um GND, fiz aqui pelo comando de atalho, apertei o comando G para colocar input sources. Apertei o comando R aqui para colocar resistores e o V maiúsculo para colocar, V minúsculo para colocar a fonte de dois terminais. Resistores em série, eles têm uma particularidade que é a soma das resistências. Então, se lembrarmos da lei de Ohm que a gente viu ontem, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Como eu tenho aqui um resistor, dois resistores, então aqui eu posso dizer que a minha tensão é igual a 2 vezes 1000 vezes I. Como eu quero achar, por exemplo, minha corrente, então isso aqui é igual. Então eu tenho que I é igual a V5, no caso, dividido por 2000. Isso aqui é igual a 0,0025. Ou 2,5 miliamperes. Então, se eu tenho dois resistores ligados em série, eu tenho aqui a soma desses dois resistores no circuito aqui em série com a fonte, por isso que a minha corrente aqui então foi para 2,5 miliamperes. Sobre os resistores, quando eles têm valores iguais, a tensão que fica sobre eles, se nós olharmos desse ponto até esse ponto aqui, a tensão que é aplicada sobre os dois resistores é 5 volts. Então, como eles têm valores iguais, a minha tensão sobre cada um deles, nesse caso aqui, como eu tenho uma corrente de 2,5, usando a lei de Ohm novamente, a minha corrente de 2,5, então a minha tensão em um desses resistores é 1000 vezes 0,0025. Isso aqui vai ser igual a 2,5 volts. Então eu tenho 2,5 volts nesse resistor, mais 2,5 volts nesse resistor, e isso me dá uma tensão de 5 volts, que é a tensão total aplicada no circuito. Se eu modificar esse valor de resistor, a gente vai ver que a corrente ela vai também modificar. Vou colocar 5, pode ser 10 mesmo, só para demonstrar. Não é muito quebrado. Tudo bem. Com esse valor de 5 volts, eu tenho aqui uma divisão agora, A minha corrente, ela ficou igual a V igual a M vezes I, então I é igual a 5 dividido por 11.000, que dá o 454,5 microamperes. Então a tensão agora sobre o resistor de 10K fica aqui, igual a gente vê no canto aqui do Falstad, em 4,545 volts, a corrente multiplicada pelo resistor, e a tensão aqui sobre o resistor de 1K fica em 454 milivolts, que é a tensão, a corrente que está passando por ele, vezes a resistência. A soma das duas tensões tem que dar a minha tensão de alimentação. Vou baixar para 1K novamente, e a gente vê que a tensão volta para 2,5 volts. Então essa é a aplicação aqui mais simples, com dois resistores. Eu vou mostrar na prática agora esse funcionamento. Partindo agora para a parte prática de dois resistores em série com uma fonte de tensão, para a gente verificar um pouco aqui da parte prática com relação à lei de Ohm e a relação dos resistores. Em primeiro lugar, eu vou medir aqui com um multímetro os dois resistores, cada um deles separadamente. Então eu ponho as duas pontas de prova aqui em paralelo sobre o resistor para fazer a medida dele aqui. 0,97 aproximadamente. Está na frente ali. 0,97 o primeiro multímetro e o segundo multímetro aqui está em 0,95 aproximadamente. Tá? Então agora vou demonstrar aqui pelo protoboard como que eu estou fazendo a ligação. Tá?
Esse meu multímetro ele está servindo como medidor de corrente, ele que está fazendo a ligação desse resistor com esse resistor. A medida, quando eu pegar aqui dos dois pontos, se eu medir com o multímetro, ele vai dar um pouco diferente, porque ele vai pegar a resistência do multímetro junto. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, vou colocar os dois pinos deles aqui em conjunto. Primeiro ponto aqui eu peguei no trilho positivo. Aí esses pontos aqui da protoboard estão em curto. Então aqui eu só coloquei esse cara só para colocar a ponta de prova quando for medir a corrente. E então eu passei ela para o outro lado para ligar na mesma trilha do resistor aqui de baixo. Aí agora então eu estou fazendo. Ele entra, vamos dizer aqui o lado A, no lado positivo. O centro dos dois resistores aqui estão ligados em curto. E o outro lado dele vem para o negativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na escala de condutividade. Então, eu bato os dois pontos aqui, ele vai apitar. Eu vou bater entre os dois resistores. A gente vê que ele apita. Isso demonstra que os dois resistores estão conectados. E se eu bater do lado de fora, não tem conexão. Agora eu vou colocar aqui na escala de resistência para fazer a medida das resistências. 1,94, né, é a soma das duas resistências. Então agora eu vou voltar o multímetro, o resistor na posição que ele estava. Vou colocar aqui o medidor de corrente e vou ligar na minha fonte. Vou colocar aqui a conexão e ligar a minha fonte. Subiu para 5 agora aqui, isso, 5 volts. Então vou medir com o multímetro aqui, para ver se ele está realmente em 5 volts. Vou aqui, mexi sem querer. 5, aí. Um pouquinho. Vou medir aqui, 5,04 volts. E a minha corrente está dando 2,57. 5,03 dividido por 2 aproximadamente. Eu tenho ali quase os 2,5 mA de corrente. Agora eu vou medir a tensão sobre cada um dos resistores. Então primeiro eu vou colocar aqui em paralelo também. Colocar o negativo e o positivo. Nós vamos ter aqui 2,47 volts sobre um resistor. Como esse é o lado mais negativo, vamos dizer assim, o resistor está aqui no ponto negativo, eu vou colocar do lado de cá e do lado de cá tem 2,51. Caso eu inverta, a gente vai ver que o valor vai ficar negativo. Por quê? Porque a minha ponta de prova positiva, ela está ligada no lado mais negativo do circuito. Por isso, então, que ele se torna aqui um valor negativo. Mas se eu inverter, eu tenho um valor aqui positivo. 2,51 volts e ali a minha corrente de 2,57 miliamperes. Então, este é o circuito bem simples para a gente fazer aqui a verificação da corrente e da tensão sobre cada um dos resistores. Se eu medir de ponta a ponta, de um resistor a outro, eu vou encontrar aqui 5 volts. A soma desse resistor mais a soma desse resistor. Vou fazer só um teste aqui agora, igual ali na parte teórica, eu fiz no Faustad. Eu vou colocar aqui um resistor de 10K. Vamos fazer a mesma ligação. Agora minha corrente já reduziu bastante, 458 microamperes, igual a próximo ao valor encontrado no Faustad. Agora eu vou medir a tensão sobre cada um dos resistores. Como agora esse resistor é um resistor de 10K, ele tem mais tensão sobre ele, justamente porque agora eu tenho 459 micro vezes 10K, isso vai dar 4,59 volts. Então se eu medir aqui, 4,53 aproximadamente. E se eu medir agora sobre um resistor de 1K, 0,43 volts. Então isso mostra, né, conforme eu for alterando, eu consigo fazer o que é chamado de divisor de tensão. Uma parcela da tensão da fonte ficou sobre o resistor de 10K e uma outra parcela da tensão da fonte ficou sobre o resistor de 1K.
Com isso, a soma dos dois me dá a tensão aqui da fonte de alimentação, de acordo com a corrente. Se eu colocar mais resistores em série, as tensões sobre cada um deles vai ser no total a soma da tensão final. Se colocar um terceiro resistor, um quarto resistor em série, a corrente vai alterar, eu faço a multiplicação da corrente pela resistência, eu acho a tensão sobre cada um deles, e a soma dessas tensões dá a soma da fonte de alimentação. Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar.